Boa tarde. Solicitamos a todos a gentileza de manterem seus aparelhos celulares desligados ou no modo silencioso. Neste momento, damos início à conferência 30 anos da Constituição, a República que ainda não foi. Este evento é uma realização da Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e integra o programa Ciclo de Conferências EMAGES 2018. Compõe a mesa diretora as seguintes autoridades. Sua Excelência, o senhor desembargador federal Vítor Luiz dos Santos Laus, diretor da Escola da Magistratura, representando a presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Sua Excelência, o senhor ministro Luiz Roberto Barroso, conferencista. Sua Excelência, o senhor desembargador Humberto Gaspar Studbrack, coordenador geral do Centro de Estudos, representando o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Sua Excelência, o Dr. João Carlos de Carvalho Rocha, procurador regional, representando a Procuradoria Regional da República na 4ª Região. Sua Excelência, o senhor Dr. Cláudio Pacheco Prats Lamáquia, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Sua Excelência, a senhora doutora Mariana Figueiredo, advogada da União, representando a Procuradoria Regional da União na 4ª Região. E a Sua Excelência, o senhor Dr. Alexandre da Silveira Esbarrola, superintendente regional do Departamento de Polícia Federal no Rio Grande do Sul. Agradecemos a presença dos excelentíssimos senhores ministros, dos desembargadores federais e estaduais, dos juízes diretores do foro, dos juízes federais e estaduais, representantes do Ministério Público Federal e Estadual, advogados da União, defensores públicos, militares, das demais autoridades, dos professores e advogados, dos servidores e estagiários desta Casa, senhoras e senhores. Com a palavra, o excelentíssimo senhor desembargador federal, Vítor Luiz dos Santos Laus. Boa tarde a todos. Em nome do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sejam todos e todas bem-vindos à nossa casa. A nossa casa hoje está muito alegre, muito contente, porque conta com a presença de uma personalidade que dispensa a apresentação. É necessário, antes de dar a palavra ao nosso ilustre convidado, reiterar as apresentações feitas pelo mestre de cerimônias, reiterar os cumprimentos a todas as autoridades que estão presentes nessa mesa, bem assim aquelas que prestigiam esse evento, a quem peço licença para saudá-las, cumprimentá-las, na pessoa do eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Eu devo agradecer, inicialmente, ao presidente do nosso tribunal, desembargador federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz. Sua Excelência está impossibilitado de comparecer hoje nesse evento e incumbiu-me do honroso encargo de conduzir esses trabalhos. Devo também registrar, ministro, os cumprimentos do nosso corregedor regional, desembargador federal Ricardo Teixeira do Vale Pereira, que também está cumprindo o compromisso profissional fora de Porto Alegre, e pediu que eu reiterasse a Vossa Excelência os cumprimentos. Aprecia e é digamos assim, admirador do seu trabalho. A escola também tem que registrar como esse evento aconteceu. Na realidade, hoje, pela manhã, nós tivemos início ao 3º encontro de vitaliciamento. Nós temos 19 juízes vitaliciandos, ministro, os novos juízes federais substitutos aqui na região, que estão presentes, estão prestigiando esse evento. E no âmbito desse programa de vitaliciamento, a escola, digamos assim, tinha programado uma série de atividades. E quando soube da disponibilidade de Vossa Excelência em vir a Porto Alegre e poder visitar a nossa casa, imediatamente as coordenadoras científicas desse curso de vitaliciamento, nossa decana, desembargadora federal Marga Ingbach Tessler e desembargadora Vânia Hack de Almeida, se prontificaram a adaptar a metodologia do curso para que os nossos vitaliciados pudessem ser dispensados
Insisto, dispensados. Eles estão em horário de curso, foram dispensados. Após o evento, continuaremos com a nossa grade curricular. E também devo esclarecer como nós conseguimos, a expressão é essa, ministro é um profissional que tem uma agenda muito disputada, como que nós conseguimos que Sua Excelência pudesse comparecer hoje à tarde. Ao longo do ano, a escola foi informada da realização de um evento no Tribunal de Justiça em Santa Catarina, onde o ministro faria-se presente. Em face de compromissos, não foi possível nos deslocar até aquela solenidade, mas nós enviamos 2 mensageiros, extremamente qualificados, desembargador federal João Pedro Gebra Neto e Luiz Carlos Canali. A ambos foi confiada uma missão, ou seja, Vossas Excelências terão que aproximar-se do ministro e, na medida do possível, sondá-lo acerca da possibilidade dele vir ao tribunal. Ambos aceitaram a missão, ministro, e eu sei que ela foi exitosa, porque em Florianópolis, o desembargador Gebran conseguiu contato com Vossa Excelência e Vossa Excelência de pronto disponibilizou-se a vir ao tribunal assim que a agenda permitisse. Então, é a partir desse feliz evento, dessa feliz coincidência, que as tratativas foram se evoluindo com a assessoria de Vossa Excelência e nós conseguimos hoje, nessa tarde, viabilizar esse evento. A Escola da Magistratura possui uma gama de atividades acadêmicas, atividades de formação. Está aqui a meu lado o desembargador Humberto Sudebrandt, que é o coordenador da equivalente da Escola do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Sua Excelência, assim como eu, sabe a dificuldade que nós temos na condução dessas atividades de formação. E no âmbito da nossa escola, assim como um programa de formação continuada dos juízes, nós temos o programa de formação inicial, quando nós temos concurso, e o programa de vitaliciamento. Ou seja, esses novos juízes significam o futuro da magistratura. Daí o interesse da escola e a obrigação da escola em preparar esses cursos. São cursos feitos em parceria com a Corregedoria Regional, são cursos multidisciplinares, e esse que está em curso hoje se dedica ao tema ações coletivas, políticas públicas. Tema, não preciso dizer, desafiador a todo magistrado. Então, a obrigação da escola em insistir nessas atividades de formação. E foi no âmbito desse desenho, desse arranjo, digamos assim, que nós concebemos o convite ao nosso palestrante. Sua Excelência virá apresentar o tema 30 anos da Constituição. Sabemos todos a importância do que é a Constituição para um país. Sabemos os compromissos pelos quais todos os nacionais se submetem à força normativa da Constituição. Sabemos, portanto, digamos assim, o que esperar desse grande arranjo que se faz mediante a reunião de constituintes ao elaborarem o Estatuto Fundamental da República. Portanto, eu quero crer que todos estejamos ansiosos por ouvir nosso eminente convidado. Eu já vou encerrando por aqui, não quero roubar-lhe o tempo. Sua Excelência colocou-se à disposição para responder perguntas, por isso eu peço que aqueles que tiverem interesse, existem servidores na assistência para anotar as perguntas, e se o tempo permitir, o ministro ainda tem deslocamento ainda hoje, nós faremos essas perguntas. Agradeço, portanto, renovo os agradecimentos à presença de todos e de todas, e de imediato passo a leitura de um brevíssimo, brevíssimo mesmo, acreditem, brevíssimo currículo do nosso convidado. Se eu fosse ler o currículo integral de Sua Excelência, nós perderíamos tempo precioso dessa atividade. Então, nós conseguimos sintetizar, com o perdão desse abuso, ministro, alguma breve descrição da formação do nosso convidado. Ministro do Supremo Tribunal Federal, professor titular de Direito Constitucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, mestre em Direito pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos,
doutor e livre-docente pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pós-doutor pela Universidade de Harvard, Senior Fellow da Harvard Kennedy School, conferencista visitante da Universidade de Poitiers, na França, e autor, todos sabemos, dentre outros, do curso de Direito Constitucional Contemporâneo. Portanto, já se avizinha, teremos uma belíssima exposição. Ministro, Vossa Excelência tem a palavra. Prezado desembargador Victor Laus, na pessoa de quem cumprimento todos os desembargadores federais desse honrado e prestigiado Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Dr. João Carlos de Carvalho Rocha, Procurador Regional da República, meu querido presidente Cláudio Lamacchia, presidente em outros tempos, saudosos tempos, Cláudio Lamacchia, senhor desembargador Humberto Sudbrack, desembargador estadual, um prazer e uma honra tê-lo aqui, senhor superintendente regional da Polícia Federal, doutor Alexandre Esbarrola, e senhora Mariana Figueiredo, representante da Advocacia Geral da União. Meus caros amigos, eu tenho muito prazer e muita honra de estar aqui e de compartilhar com todos algumas ideias e algumas reflexões sobre os 30 anos da Constituição Brasileira, a República que ainda não foi. Agradeço o convite que me foi transmitido pelo desembargador Gebran Neto. E o desembargador me diz que tem imprensa, mas mesmo assim nós vamos ter uma conversa franca, como eu geralmente gosto de ter. Que é um pouco pensar o Brasil, e eu dividi a minha apresentação em 3 partes. Uma primeira parte, olhando para trás, para os últimos 30 anos, para anotar muitas coisas boas que nos aconteceram e que por vezes passam despercebidas. A segunda parte, eu vou olhar um pouco para o momento brasileiro atual e algumas coisas que não andam bem e que precisam ser enfrentadas. Em terceiro e último lugar, pretendo olhar um pouco para frente e pensar coletivamente uma agenda para o futuro. Portanto, uma conversa franca. Lamacchia já me ouviu dizer isso hoje, mas é verdadeiro, embora eu ande um pouco ressabiado com essa história de franqueza. Porque a mim me passou, algumas semanas atrás, eu fui a São Luís do Maranhão, falar nos 28 anos de uma instituição regional importante, e eles fizeram um grande evento, deram a honra de me convidarem, e no caminho entre o aeroporto e o hotel, havia 3 outdoors enormes celebrando o aniversário da instituição, e tinha uma foto minha, igualmente enorme, e provavelmente retocada. Quando eu cheguei no hotel, entrei no elevador, veio uma senhora muito distinta e disse: o senhor é o ministro Barroso, não é? Eu disse: sou, senhora. Eu vi o senhor nos outdoors. Eu disse: pois então. E aí ela disse: a gente fica melhor na foto, né, ministro? Disse: mas vai ser franca, sim. A minha chefe de gabinete estava comigo, disse que ela ficou nervosa na hora e se confundiu. Ela queria dizer que ficava melhor ao vivo, mas foi para me consolar. Mas eu já fiz terapia, estou bem, e, portanto, é uma conversa franca que nós vamos ter hoje. O Brasil vive, como nós todos sabemos, um momento muito difícil e uma fotografia que parece sombria e que, com um certo lugar comum, se convencionou de chamar de tempestade perfeita. Uma tempestade ética, uma tempestade econômica, uma tempestade política, que foi o somatório de um conjunto de adversidades que vieram ao mesmo tempo. Tivemos um impeachment de uma presidente da República, que é sempre um processo traumático e foi extremamente divisivo no Brasil. Nós temos uma recessão prolongada que já dura há muitos anos
nós tivemos o aprofundamento das investigações da corrupção, nós temos talvez a maior taxa de desemprego da história do país, e o somatório dessas circunstâncias trouxe uma onda extremamente negativa, que de certa forma abalou a autoestima da cidadania. Quer que eu coloque isso? Está bem assim? A verdade é que, apesar das muitas aflições e angústias dessa hora, eu acho que, no fundo, nós estamos vivendo um momento positivo de transformação. Os países, como as pessoas, passam pelo que têm que passar para amadurecerem e se aprimorarem. E eu acho que, na verdade, nós estamos vivendo um momento difícil de uma transição positiva, ao final da qual, eu acredito, nós teremos conseguido elevar a ética pública e a ética privada no Brasil. Nós vivemos um momento que, numa passagem clássica do Antônio Gramsci, corresponde à morte do velho e a um processo de nascimento do novo. A frase do Gramsci, ele dizia: o velho está morrendo e o novo ainda não nasceu. Mas a frase dele tem um complemento que é menos citado, que corresponde ao momento brasileiro, em que ele diz: entre uma coisa e outra surge uma grande variedade de situações mórbidas, que é este momento de transição brasileiro. Mas acho que ao final desse processo nós teremos conseguido fazer um país melhor e um país maior. De modo que eu não tenho uma visão negativa, pelo contrário, tenho uma visão positiva do futuro do Brasil e uma visão otimista, não fantasiosa, mas não é fantasiosa porque temos muito o que fazer, mas é otimista porque acho que nós temos a capacidade de fazer e acho que com alguns ajustes o país vai reencontrar a sua história, porque acho que a história é um caminho que se constrói e não um destino que se cumpre. De modo que eu não tenho a visão pessimista do médico da história que meu querido amigo Carlos Aires gosta de contar, que virou-se para o paciente e disse: eu tenho uma notícia ruim para lhe dar. Tenho uma notícia ruim e outra pior. E o paciente diz: bom, então me dá a ruim primeiro. E ele fala: você só tem 24 horas de vida. Mas o que pode ser pior do que isso? E o médico diz: estou para lhe falar desde ontem. A primeira parte da nossa conversa eu gostaria de dedicar a um olhar retrospectivo sobre os 30 anos da Constituição. E lembrar que, apesar de esta não ser a Constituição ideal, e que provavelmente não existe essa categoria histórica, Constituição ideal, esta foi a Constituição das nossas circunstâncias e que nos ajudou a fazer uma travessia bem-sucedida de um Estado autoritário, intolerante e muitas vezes violento para um Estado constitucional e democrático. 30 anos de Constituição na América Latina é um evento digno de ser celebrado. E não foi uma Constituição, como outras haviam sido, puramente semântica ou puramente nominal. Esta tem sido uma Constituição normativa, no sentido de ser uma Constituição que consegue efetivamente apreender o processo político e o processo social e influenciá-lo de maneira significativa. E com essa Constituição nós tivemos momentos de muita realização. De modo que a primeira coisa que eu gostaria de deixar assentado é que eu sou contra a ideia de convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, porque acho que seria desperdiçar o capital político que essa Constituição representa. E neste momento dividido da sociedade brasileira, a dificuldade em se produzirem consensos dificilmente produziria alguma coisa melhor do que o que nós temos aí. De modo que, com uma certa alegria, eu vejo se desvanecer
o discurso favorável à convocação de uma nova Constituinte e acho que ele não irá adiante, porque não creio que se pudesse conseguir elaborar alguma coisa melhor. Essa é a primeira ideia, até porque, em teoria constitucional, poder constituinte não se convoca de cima para baixo, alguém quer convocá-lo. Poder constituinte é um processo de baixo para cima, é uma mobilização da sociedade, é a liberação de uma energia cívica num momento especial para mudar as bases sobre as quais está assentado um determinado Estado, um determinado país. Nada disso está acontecendo no Brasil. Portanto, não acho que se possa convocar uma Constituinte como um ato de vontade de algum mandatário e acho que não viria coisa melhor. Eu gosto de fazer uma comparação com uma situação que eu tenho vivido. Eu agora vivo em Brasília e moro próximo do Lago Paranoá e começaram a aparecer capivaras no meu jardim. Eu não sei se alguém aqui já viu uma capivara, é um bicho muito feio e grande, e ele come tudo que encontra pelo caminho, destrói o jardim, destrói a cerca, destrói tudo. E apareceram 2, depois 4, depois 8, 16, 32 capivaras, que começou a me preocupar, e então você tem que conviver com as capivaras, porque não se pode tocar numa capivara, é crime ambiental inafiançável mesmo para ministro do Supremo, que o país é uma república, felizmente. E eu então perguntei a um amigo meu, assim, discretamente, mas não tropo, qual é o predador natural das capivaras? E ele me disse, onça. Tenho convivido harmoniosamente com as capivaras, estamos nos dando bem, porque a gente na vida, antes de tomar uma decisão, tem que considerar as alternativas que a gente tem. Portanto, a Constituição é a que nós podemos e que tem nos servido bem. E ela nos trouxe 3 realizações muito importantes que eu gostaria de destacar. A primeira, 30 anos de estabilidade institucional. Não é pouco para um país da América Latina, como observei antes. E não foram tempos banais. Nós tivemos escândalos como anões do orçamento, mensalão, petrolão e o impeachment de 2 presidentes da República, sem que ninguém tivesse cogitado de uma solução que não fosse o respeito à legalidade constitucional. Apenas para fazer um parêntese em respeito às pessoas que têm uma particular visão sobre este episódio, o caso do impeachment da presidente Dilma Rousseff, do ponto de vista jurídico constitucional, seguiram-se as regras da Constituição. Acho que essa é a verdade. Do ponto de vista político, eu acho que as pessoas podem ter a visão que lhes pareça bem ter de golpe ou não golpe. Mas eu aqui estou falando de legalidade constitucional e essas regras foram adequadamente cumpridas. E vejam, a tradição brasileira era uma tradição de quebra da legalidade constitucional, rotineira quebra da legalidade constitucional. Eu gosto de fazer um levantamento das últimas décadas, começando em 1930, para lembrar cada um dos episódios em que se quebrou a legalidade ou se atentou contra a legalidade para demonstrar a importância de se celebrarem os 30 anos de estabilidade institucional. Vejam comigo, contando nos dedos das minhas mãos. Revolução de 30, Revolução Constitucionalista de 32, Intentona Comunista de 35, Golpe do Estado Novo de 37, Destituição de Getúlio Vargas em 45. Lá se vai a primeira mão. 2 tentativas de golpe contra Juscelino Kubitschek, Jacareacanga e Aragarças. Veto dos ministros militares à posse do João Goulart quando da renúncia de Jânio Quadros. Golpe militar de 1964. Prorrogação do mandato do presidente Castelo Branco e cancelamento das eleições presidenciais de 1965, ato institucional número 5 de 1968, acabaram-se os dedos da minha segunda mão, só tenho 2, felizmente, e não acabaram os episódios de quebra ou tentativa de quebra da legalidade constitucional no Brasil, que ainda incluem o impedimento à posse do vice-presidente Pedro Aleixo quando da doença de Costa Silva, a outorga da Constituição de 1969 pelo ministro do Exército, da Marinha de Guerra e da Aeronáutica Militar e os anos de chumbo do período Médici. Portanto, meus caros amigos e meus caríssimos juízes em vitaliciamento,
Só quem não sob a sombra é que não reconhece a luz que é viver sob um Estado constitucional e democrático. A segunda realização que eu considero importante destacar foi a conquista de estabilidade monetária. Quem quer que tenha mais de 40 anos nesta sala, portanto só os cavalheiros, terão vivido os horrores da hiperinflação no Brasil e aqueles sucessivos planos econômicos fracassados, que nós acabamos decorando os nomes, Cruzado 1, Cruzado 2, Bresser, Verão, Collor 1, Collor 2, e até hoje, provavelmente aqui nesse tribunal, ainda existe litigiosidade resultante desses planos econômicos frustrados e o mal-estar e o desconforto e a sensação de fracasso que eles geravam, até que em 1994 se conseguiu domesticar a hiperinflação e a vida ficou mais minimamente planejável para o futuro, sempre lembrando que a hiperinflação é particularmente perversa com as pessoas mais pobres, que não podem se proteger no mercado financeiro, porque quem tem capital se protege. E quem vivia de salário, às vezes de modestos salários, com uma inflação que chegou a 5.000% ao ano, terminava o dia mais pobre do que tinha começado. Essa era a dura realidade. E ainda, a estabilidade monetária trouxe um conceito não totalmente apreendido, mas muito relevante, que é o conceito de responsabilidade fiscal, que é a percepção de que se o país repetidamente gastar mais do que arrecada, isso produz inflação, juros altos e recessão. Portanto, penso que esta segunda conquista merece ser destacada. E a terceira conquista que eu gostaria de realçar neste esforço de apontar os pontos positivos dos 30 anos da democracia brasileira foi a inclusão social entre 30 e 40 milhões de pessoas. A desigualdade ainda é uma marca indelével da formação nacional, mas nós conseguimos avanços muito importantes. Apenas para registro, nos objetivos do milênio que terminavam em 2015, o objetivo era uma redução da pobreza em 50%, o Brasil conseguiu reduzi-la em quase 75%. E ao longo desses 30 anos de democracia, o IDH do Brasil, o Índice de Desenvolvimento Humano, foi o que mais cresceu percentualmente na América Latina, o que significa mais renda, mais expectativa de vida e mais escolaridade. Portanto, em uma geração, nós derrotamos a ditadura, nós derrotamos a inflação descontrolada e nós obtivemos vitórias muito expressivas contra a pobreza extrema. Portanto, nenhuma batalha legítima é invencível. Ainda nos aspectos positivos da Constituição de 88, nós tivemos avanços muito importantes em relação aos direitos fundamentais. Liberdade de expressão, conquistas muito importantes. Tivemos conquistas com liberdade de associação, liberdade de reunião e, mais notadamente, avanços expressivos no tocante aos direitos fundamentais das minorias, a começar pelas mulheres, que não são uma minoria quantitativa, mas são uma minoria no sentido de grupo vulnerável, historicamente vulnerável. Pois se nós começarmos no início dos anos 60, com o Estatuto da Mulher Casada, que retirou a condição de relativamente incapaz da mulher, nós vamos ver avanços sucessivos em relação à mulher não casada, que era discriminada extremamente e, mesmo que vivesse conjugalmente, no começo não tinha direito algum, depois passou a ter direito a uma criação jurisprudencial péssima, chamada prestação de serviços, depois passou a ter direitos por dissolução da sociedade de fato, até que com a Constituição de 1988, com o reconhecimento da união estável, assegura-se a igualdade entre a mulher casada e a mulher não casada, e a Constituição de 88 também acabou com a posição do homem como chefe da sociedade conjugal
assegurando igualdade plena. Para os mais jovens que hoje que se tornaram juízes, quando eu estava na faculdade, em outra vida, na segunda metade dos anos 70, os concursos para juiz no Rio de Janeiro, e penso que em outras partes, tinham, depois das provas escritas e das provas orais, uma última seleção que se chamava investigação social. E ali se expurgavam esquerdistas, gays e mulheres desquitadas, porque era impensável que uma mulher desquitada pudesse ser juíza de direito. Apenas para dar uma ideia de como as coisas evoluíram e evoluíram para bem, acrescentando depois conquista de liberdade sexual equiparada à dos homens, acesso ao mercado de trabalho ainda não igualitário, mas com uma ascensão expressiva, luta contra a violência sexual, luta contra a violência doméstica. Muitas dessas batalhas não são batalhas totalmente vencidas, mas a gente na vida deve saber comemorar as vitórias. E esses avanços são todos muito significativos. E acho que nós estamos ainda progredindo nessa matéria numa sociedade extremamente machista, como foi a formação de todos nós. Em relação às ações afirmativas de negros, também tivemos avanços muito importantes, a superação do discurso que não era verdadeiro do humanismo racial brasileiro, num país em que a discriminação é muito evidente, e políticas de ações afirmativas para acesso à universidade, para acesso a cargos públicos, que farão a diferença muito expressiva para a próxima geração. Conquistas de direitos importantes para a comunidade LGBT, com a possibilidade de uniões homoafetivas e casamentos entre pessoas do mesmo sexo. E se alguém disser, não, mas eu não sou nem mulher, nem negro, nem gay, não faz diferença. A vida é uma unidade. Ou nós conseguimos fazer com que todas as pessoas possam se emancipar e viver em felicidade, ou a gente terá sempre um mundo aquém do que deve ser. E no tocante às uniões homoafetivas, o Estado não tem o direito de impedir que as pessoas coloquem o seu desejo, o seu afeto e a sua sexualidade onde bate o seu coração. E, portanto, são avanços muito importantes. Tivemos avanços com demarcação de terras indígenas, avanços com demarcação de terras dos quilombolas. Portanto, também em matéria de direitos fundamentais, demos saltos relevantes nos últimos anos no Brasil. E aqui eu encerro a parte 1 da nossa conversa, que é olhando para trás os 30 anos da democracia brasileira e salientando as muitas coisas positivas que aconteceram nesse período. Eu estava falando aqui dos direitos das minorias, doutora Mariana, me lembrei, eu fui dar uma palestra um tempo atrás e a moça me apresentava e disse, está aqui o ministro Luiz Roberto Barroso, como advogado defendeu as uniões homoafetivas, como o juiz votou pela descriminalização da maconha, e agora, ministro, a nova pauta progressista é a das uniões poliafetivas, de modo que nós contamos com o senhor também nessa nova luta. Eu olhei para ela, bem, numa democracia, disse eu, nenhum tema é tabu. Portanto, acho que tudo pode ser discutido à luz do dia, até porque cada um é feliz à sua maneira. Mas, disse eu a ela, eu já sou convidado para a parada gay. Eu já sou convidado para a marcha da maconha. Preocupa-me o tipo de evento que vão me convidar se eu apoiar as uniões poliafetivas. O segundo capítulo dos 3 da nossa conversa é um olhar para o momento atual. E aí nós temos alguns problemas graves que nós precisamos enfrentar, porque acho que foram pontos baixos desses 30 anos de democracia. O primeiro deles que eu destacaria é o sistema político brasileiro, que, a meu ver,
extrai o pior das pessoas. Todas as pessoas têm em si o bem e o mal. Isso é da nossa condição humana. O processo civilizatório existe para reprimir o mal e potencializar o bem. O sistema político brasileiro faz exatamente o contrário. Ele reprime o bem e potencializa o mal. Mas numa democracia, política é gênero de primeira necessidade. Não há alternativa. O país e o mundo já viveram experiências trágicas no esforço de viver sem política, com militares, com a polícia política, com os tecnocratas. Não há alternativa. E, portanto, o que nós temos que fazer é melhorar o sistema político para requalificar a política. O nosso sistema é muito caro, o nosso sistema tem baixa representatividade e o nosso sistema dificulta a governabilidade. E se houver tempo, eu falarei brevemente sobre o modelo que eu acho que deve entrar no lugar desse daí, ou pelo menos um debate que se deve fazer para a substituição do modelo político. O segundo ponto negativo, extremamente negativo desses 30 anos de democracia, é que o Brasil se tornou o país mais violento do mundo. Tragicamente, nos tornamos o país mais violento do mundo, com 63 mil mortes por homicídio em 2017. É um número superior às mortes nos países em guerra. É mais gente do que morreu em 2017 na guerra da Síria. É um genocídio de jovens, pobres, negros e de baixa escolaridade, que passa despercebido do radar da sociedade brasileira. As pessoas não se dão conta da quantidade de gente que morre no Brasil. E se nós somarmos com outro tanto de mortes em acidentes de trânsito, nós temos mais de 100 mil jovens brasileiros morrendo todos os anos. Um genocídio de jovens. Portanto, é preciso que isso entre na agenda brasileira. Boa parte dessas mortes está associada à política de drogas, ao combate às drogas, à guerra às drogas e à maneira mal sucedida como isso vem sendo feito. Este é um problema que nós vamos ter que enfrentar corajosamente no Brasil. A gente não resolve problemas sem fazer os diagnósticos corretos. Portanto, independentemente do que cada um ache sobre a questão das drogas, há uma realidade que nós não podemos desconhecer. A política de drogas no país não vem dando certo. E o Rio de Janeiro, para quem conhece, eu mesmo sou de lá, é a prova cabal e ilustrada de uma política de drogas que fracassou e a cidade é amplamente dominada pelo tráfico em muitas de suas áreas. E a política de drogas que nós adotamos de encarceramento em massa de jovens primários por pequenas quantidades de drogas fornece o exército de reserva das facções criminosas. Portanto, nós estamos trabalhando muito errado nessa matéria. Não tem solução juridicamente fácil, nem moralmente barata, mas na vida, quando a gente tem um problema, a gente não pode fazer de conta que ele não existe. Não adianta quebrar o espelho por não gostar da imagem. Nós temos que enfrentar esse problema. E acho que tinha que reunir magistratura, polícias, Ministério Público, sociedade civil e pensarmos o que fazer, porque o que está sendo feito não está funcionando bem. E o terceiro e último ponto negativo desses 30 anos, como bem sabem os juízes desse tribunal, tem sido uma corrupção estrutural e sistêmica que devastou o país. A corrupção no Brasil não foi produto de pequenas fraquezas humanas, pequenas falhas individuais. Ela foi produto de esquemas profissionais de arrecadação
e desvio de dinheiros públicos e de distribuição de dinheiros públicos. Esquemas profissionais que envolveram agentes públicos, agentes privados, empresas estatais, empresas privadas, partidos políticos, membros do Legislativo, membros do Executivo. É impressionante, é quase inacreditável a extensão e a profundidade do contágio da corrupção no Brasil. E não foi fenômeno de um governo, de uma pessoa. Quem estiver preocupado em apontar dedos vai estar escolhendo o caminho errado. É um processo que vem de longe e acumulativamente, mas que explodiu na percepção da sociedade mais recentemente. É um fenômeno profundo que eu identifico como sendo um pacto oligárquico de saque ao Estado brasileiro, que foi celebrado por parte da classe política, parte da classe empresarial e parte da burocracia estatal. É impossível não sentir vergonha pelo que aconteceu no Brasil. Assim como acho que nós podemos ter orgulho, porque penso, nenhum país do mundo dispôs-se a enfrentar este problema atávico, com a coragem, com a determinação que nós temos tido, expondo as nossas próprias entranhas para tentar fazer um país melhor. O que há de novidade no enfrentamento da corrupção, do meu ponto de observação, é uma sociedade que se mobilizou, se conscientizou e deixou de aceitar o inaceitável. E, com isso, ela empurrou as instituições a mudar de atitude. E, com isso, vieram o Mensalão, veio a Operação Lava Jato, vieram modificações importantes na legislação, modificações importantes na jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, com a possibilidade de execução das decisões depois do segundo grau, com a declaração de inconstitucionalidade do modelo mafioso de financiamento eleitoral por empresas que havia no Brasil, com a redução do foro por prerrogativa de função. Este é um processo que veio de baixo para cima, a sociedade empurrando as instituições. É por isso que eu tenho esta fé e esta convicção de que nós estamos andando na direção certa, mesmo quando não na velocidade desejada. Onde se vai hoje no Brasil? Em qualquer lugar, de ricos e de pobres, o que se constata é uma imensa demanda por integridade, por idealismo, por patriotismo. E essa é a energia que empurra a história, essa é a energia que muda paradigmas. Portanto, eu acho que nós estamos num processo de transformação, mobilizados por uma sociedade que contagiou positivamente as instituições que começam a atender essas demandas. O processo é lento, é preciso reconhecer. A sociedade já mudou, as empresas privadas estão mudando a um business novo no Brasil que se chama compliance. A situação era tão ruim que não tinha nenhuma palavra em português para identificar o que é a integridade, o cumprimento das leis, o respeito às normas éticas. Mas as empresas estão mudando. O judiciário está mudando lentamente, mas está mudando. A política ainda não mudou, mas vai mudar. A verdade, no entanto, é que há uma reação do pacto oligárquico. É gente que não sabe viver sem que seja com o dinheiro dos outros, com dinheiro desviado. E essas pessoas têm aliados em toda parte. Têm aliados nos altos escalões, têm aliados na imprensa, têm aliados onde menos seria de se esperar. Porque há laços históricos e há laços de lealdade num país em que o compadrio está acima do patriotismo, está acima dos compromissos com o país. As pessoas se sentem obrigadas
para com as pessoas e não para com o país. E é muito difícil de romper esse ciclo e de romper essa cultura. E eu diria que hoje no Brasil, o enfrentamento da corrupção tem 3 obstáculos muito visíveis. O primeiro, parte do pensamento progressista, para meu desalento, acha que os fins justificam os meios e que a corrupção nada mais é do que uma nota de pé de página na história, que ela não é importante. Que o combate à corrupção é uma conspiração da direita. Acho que eles estão errados. A corrupção desvia os recursos que deveriam ir para a melhor distribuição de renda, que devia ir para a melhor prestação de serviços públicos. Ela cria uma relação pervertida entre a cidadania e o Estado, porque se o Estado não é correto, o cidadão acha que também não precisa ser. E cria um ambiente de desconfiança generalizada na sociedade, porque é aceitável passar os outros para trás. Afinal, o exemplo vem de cima. Portanto, é um engano achar que a corrupção não é um problema. É um engano achar que há corrupção progressista, que há corrupção do bem. Não existe. O segundo obstáculo é o pensamento conservador no Brasil, porque parte das elites brasileiras acha que corrupção ruim é a dos outros, é a dos adversários, e não daqueles que atendem aos interesses dessas elites de sempre. E com este entendimento, elas legitimam a permanência no poder dessas elites extrativistas que se apropriam para si e para os seus interesses da riqueza limitada que essas instituições políticas e econômicas não inclusivas são capazes de gerar. E, por fim, o terceiro obstáculo no enfrentamento da corrupção são os corruptos. Porque o jogo é jogado há muito tempo de uma maneira errada, de uma maneira feia. E as pessoas naturalizaram as coisas erradas e perderam a percepção crítica de que essas coisas eram erradas. E aí, entre os corruptos, você tem 2 grupos. Os que não querem ser punidos pelos muitos malfeitos que fizeram ao longo de muitos anos, que é um sentimento compreensível, não querer ser punido. Mas há um lote pior no Brasil de hoje ainda, que é o dos que não querem ficar honestos nem daqui para frente e que gostariam que tudo continuasse como sempre foi. Não é um processo fácil de transformação, mas é o único caminho para nós furarmos o cerco, deixarmos de ser um país de renda média, porque desenvolvimento pressupõe elevação na ética pública e na ética privada no país. As coisas chegaram a um tal ponto de naturalização que em quase todas as empresas estatais relevantes, os contratos públicos envolviam o pagamento de um percentual de propina, como se fosse natural. Além disso, nos empréstimos dos bancos públicos de fomento, o pagamento de pedágio de propina era tratado como uma coisa natural. Nas comissões parlamentares de inquérito, achar que a pessoas e a empresas, para não serem convocadas, fazia parte da rotina, como se isso fosse uma coisa natural. Nos fundos de pensão, faziam-se investimentos ruinosos para os beneficiários, levavam-se esses fundos à insolvência, porque os dirigentes recebiam propina para fazer investimentos nefastos. Tudo isso acontecendo à luz do dia, aos nossos olhos. No fundo,
nós acabamos nos surpreendendo com o que já sabíamos. Mas, finalmente, a sociedade despertou para um país que não pode ser um país assim. Com 4 anos de lava-jato, aconteceu um problema recente no Ministério do Trabalho, roubava-se à luz do dia. O presidencialismo de coalizão no Brasil, com os mecanismos de chantagem que existem, em que o presidente muitas vezes é refém, faz com que o presidencialismo de coalizão acabe sendo a definição de quais os parceiros do governo estão autorizados a roubar. Triste como seja, este é o país que nós precisamos transformar. Nesse ambiente, o modo natural de se fazer política e de se fazerem negócios passou a ser assim. O agente político relevante indicava o dirigente da empresa estatal, quando não o ministro de Estado, com metas de desvio de dinheiro. O dirigente da empresa estatal fraudava a licitação para contratar uma empresa que fosse parte no esquema de desvio de dinheiro. A empresa parte no esquema de desvio de dinheiro superfaturava o contrato administrativo para gerar o excedente de caixa, que iria então ser distribuído conforme as indicações do agente público relevante que iniciou o ciclo da corrupção. Alguém poderia imaginar que este foi um caso isolado que se descobriu. As notícias são piores. Esse era o modelo padrão de negócios e de política no país. E, portanto, nós estamos atravessando essa tempestade que estamos atravessando pela dificuldade em quebrar este ciclo, que eu gostaria de insistir, não vem de hoje, não vem de ontem, vem de longa data, mas como tudo que se acumula, vai piorando ao longo do tempo. Nesse ambiente que eu descrevi, faz pouca diferença uma discussão aparentemente moral que se faz no Brasil, que é saber se o dinheiro vai para a campanha ou se o dinheiro vai para o bolso. Da minha experiência, vai um pouco para cada qual. Mas não é esse o ponto. Porque o problema não é para onde o dinheiro vai. O problema é de onde o dinheiro vem. É a cultura de desonestidade generalizada que se cria no país, em que é legítimo levar vantagem indevida em qualquer negócio em que esteja o poder público. Foi isso que aconteceu no Brasil. E é este o quadro difícil de se alterar, porque o fenômeno foi multipartidário, plural, não escolheu entre esquerda e direita, e o pacto oligárquico resiste à sua substituição por um pacto de integridade. Porque um país pode ter um projeto liberal, uma democracia pode ter um projeto liberal de poder, pode ter um projeto conservador de poder, pode ter um projeto progressista de poder, mas não pode ter um projeto desonesto de poder. Há um pacto prévio que as pessoas devem celebrar. Eu não passo você para trás e você não me passa para trás. A partir daí a gente pode divergir civilizadamente em qualquer área, porque assim é a vida. A vida é plural e aceitar o outro não significa renunciar às próprias convicções. Eu consigo conviver perfeitamente bem com gente progressista, com gente liberal e com gente conservadora, mas tenho dificuldade de conviver com gente desonesta. Portanto, o pluralismo não significa renunciar às próprias convicções. E pluralismo, menos ainda, significa promiscuidade. Meu amigo Luiz Carlos Stuzenegger gosta de contar que a história do sujeito que entrou na papelaria e falou assim: a senhora tem um cartão que diga você é o único amor da minha vida? Aí a vendedora disse: não, por acaso eu tenho. Me vê 6, por favor. Pluralismo não é isso. Não é neste sentido. Portanto, esses são os 3 pontos fracos, sob certos aspectos ruinosos desses 30 anos de democracia. E nós precisamos enfrentá-los aos 3.
o sistema político, a violência e a corrupção. Falo um pouquinho sobre uma agenda para o futuro. Acho que nós precisamos de uma agenda no plano econômico, uma agenda no plano político e uma agenda no plano social. Eu vou falar 2 minutos sobre a agenda do plano político, porque acho que a reforma política é muito importante. Eu mesmo escrevo sobre isso há muitos anos. Eu escrevi em 2006 uma proposta de reforma política para o Brasil. Ninguém encomendou e também ninguém se interessou. Deu traço do Ibope, mas eu acho que esse é o tema importante. E eu, portanto, vou voltar a ele. O Carlos Drummond de Andrade entrou num sebo no Rio e no sebo encontrou um livro dele com uma dedicatória para um amigo que ainda estava vivo. Ele se tomou de uma indignação profunda, comprou o livro, mandou para o amigo que escreveu uma nova dedicatória para fulano de tal, insistentemente. Então, insistentemente, eu tenho voltado ao tema da reforma política. Qual é o sistema que nós temos no Brasil? É um sistema de voto proporcional em lista aberta. E esse ano ainda teve coligações. Foi o último ano das coligações. Esse é um sistema em que o eleitor vota em quem ele quiser. Essa é a parte boa. Mas ele elege quem ele não sabe. Por qual razão? Porque no sistema proporcional em lista aberta, o eleitor vota no candidato, mas o voto vai para o partido. E cada vez que o partido preenche o quociente eleitoral, que é a divisão dos votos válidos pelas vagas a serem preenchidas, ele faz um candidato e entra o mais votado. Só que menos de 10%, na verdade pouco mais de 5% dos candidatos são eleitos com votação própria, ou seja, foram eleitos com eleitores próprios. 90 e tantos por cento, ainda não tenho o cálculo das últimas eleições, são eleitos por essa transferência interna do voto partidário. De modo que o eleitor, no sistema proporcional em lista aberta, não tem como saber quem foi que ele elegeu. E o eleito, por sua vez, não sabe exatamente por quem que ele foi colocado lá. Então, nós temos um sistema em que o eleitor não tem de quem cobrar e o candidato não tem a quem prestar contas. Não é um sistema que tenha funcionado bem no Brasil. Não é que a ideia de representação proporcional seja em si ruim, mas ela não tem funcionado bem entre nós. Qual é o modelo alternativo que se tem pensado? Porque ele é capaz de produzir os 3 resultados mais necessários para a reforma política no Brasil, que é baratear o custo das eleições, aumentar a representatividade democrática do Congresso e facilitar a governabilidade. A proposta que tem circulado e que eu apoio, e muita gente defende, inclusive a OAB, é a do voto distrital misto, que é o modelo alemão. Como é que funciona o sistema distrital misto para a Câmara dos Deputados? Metade da Câmara dos Deputados é eleita pelo voto distrital, a outra metade é eleita pelo voto partidário. Como é que funciona o voto distrital? Você pega o Estado, que atualmente é uma única circunscrição, e divide o Estado em tantos distritos quantos sejam as vagas a serem preenchidas. Quantos eleitores tem aqui no Rio Grande do Sul? Alguém sabe de cabeça? Vamos supor que sejam 10 milhões, só para facilitar a conta. Como é hoje, cada candidato a deputado federal concorre para obter o voto de qualquer um dos 10 milhões de eleitores. No sistema distrital misto, você divide o Estado em distritos, vamos supor, de 200 mil eleitores. Cada partido lança um candidato naquele distrito e o eleitor vota e fica sabendo quem é o representante do seu distrito. Qual é a vantagem deste modelo distrital? Primeiro, você barateia o custo. Em vez de fazer campanha para 10 milhões, você faz campanha para 200 mil. Segundo,
você aumenta a representatividade democrática, porque você sabe quem é o seu representante. Quando daí a 4 anos ele voltar para pedir voto de novo, você tem como saber como é que ele votou na reforma da Previdência, na reforma trabalhista, na reforma tributária. Portanto, barateia e aumenta a representatividade. O outro voto é um voto partidário. Você vota no partido, o partido apresenta a sua lista. Há uma inaceitação muito grande dessa ideia de lista aberta, porque os partidos não são democráticos mesmo. E talvez tivesse que pensar um sistema de eleições primárias internas no partido. Mas a proposta que eu faço é de uma lista flexível, pela qual o partido apresenta a lista, mas o eleitor, se não quiser votar na lista do partido, ele pode votar no candidato que lhe aprouver. E se o candidato escolhido obtiver ele próprio o quociente eleitoral, ele entra, ele fura a lista e entra num dos lugares da lista. Com isso, a gente supera um pouco o preconceito contra a lista fechada. E o voto em lista ainda permite que o partido, além dos políticos tradicionais, porque isso faz parte da democracia, que ele também coloque na sua lista alguém que normalmente não participaria de um processo eleitoral, mas que tem uma contribuição a dar para o país. Um jurista relevante, um economista relevante, um jornalista relevante, um líder sindical relevante. E com isso você eleva o debate público no país, que nós estamos precisando muito. Parte da judicialização que há no Brasil se deve ao fato de que a política deixou de atrair os jovens idealistas. Esses jovens, boa parte deles, vai para o Ministério Público, vai para a magistratura, vai para a Polícia Federal. E aí tenta mudar o mundo a partir do Poder Judiciário. O que até um certo ponto pode ser possível e bom, mas a partir de um certo ponto é impossível, porque a vida é feita de decisões políticas que não podem ser tomadas pelo Poder Judiciário. Portanto, nós precisamos encontrar mecanismos para atrair gente nova, boa e idealista para a política. O problema é que a política e esses partidos transformaram a política num negócio privado, num balcão de interesses privados, em que 35 partidos, a maior parte deles vive de apropriação privada do fundo eleitoral e de venda do tempo de televisão. Portanto, é preciso investir energia nisso. E mesmo que não se consiga fazer tudo de uma vez, a gente vai mudando incrementalmente. Mas é preciso mudar, porque este modelo está por trás de boa parte desse processo profundo de corrupção que ocorreu no Brasil. No plano econômico, nós temos que fazer uma reforma previdenciária. Não é uma opção ideológica, é uma questão aritmética. E todo mundo tinha que fazer. A primeira providência do presidente Lula foi fazer uma reforma previdenciária quando ele tomou posse, e fez muito bem. E acho, como já havia feito o governo Fernando Henrique, como acho que o próximo governo vai ter que fazer. E o motivo pelo qual se tem que fazer uma reforma previdenciária é bom. As pessoas estão vivendo mais. A expectativa de vida no Brasil aumentou para 75 anos. Mas, na verdade, é mais do que isso. Porque quem passa dos 50 vai viver 80 e tal. Porque, na verdade, o que você tem é porque, primeiro, essa estatística computa a mortalidade infantil e mais esses mais de 100 mil jovens que morrem por ano, que eu me referi em outro capítulo da nossa conversa. Portanto, se a pessoa vai viver 85 anos, ela não pode se aposentar aos 50. O país não tem dinheiro para pagar 35 anos de ócio remunerado para ninguém. E, portanto, a gente tem que fazer. Não é uma questão de gosto nem de preferência, é uma inevitabilidade. Como uma reforma tributária, porque o sistema, além de ser extremamente complexo, ele é regressivo, ele concentra a renda, com ênfase excessiva em impostos sobre consumo e pouca tributação direta. Mas o que eu gostaria, e precisamos, ainda no plano econômico, o Brasil, a sociedade brasileira é viciada em Estado e em governo. Nós vamos precisar de mais sociedade civil, mais livre iniciativa
e mais movimento social, e menos Estado e menos governo. O Estado na economia, não estou falando do Estado social, não é o Estado do Bolsa Família, do Minha Casa e Minha Vida, do FIES. Esse é o Estado bom, esse é o Estado cumprindo o seu papel de oferecer redes sociais para quem não é competitivo, porque não pode ser. Eu estou falando do Estado que não tem. O mercado de capitais no Brasil é subdimensionado em relação ao tamanho da economia, porque tem financiamento público para tudo. O que é o mercado de capitais? É a empresa captar dinheiro na sociedade. Só que para isso tem que ter governança, tem que ter credibilidade. As grandes empresas brasileiras se acostumaram a tomar dinheiro no BNDES. O capitalismo no Brasil, capitalismo significa risco e concorrência e lucro. No Brasil, o lucro sempre está sob suspeita, mas esse não é o maior problema. O problema é que ninguém quer risco, todo mundo quer financiamento público. E ninguém quer concorrência, todo mundo quer reserva de mercado. E não quer igualdade, quer desonerações. Portanto, isso não é capitalismo, isso é socialismo para ricos. Portanto, a gente precisa enfrentar este modelo de dependência do Estado, que de fantasia de carnaval, a empresa de telefonia, tudo é financiado pelo governo. E criar uma sociedade que seja capaz de andar com as próprias pernas e ir buscar. É claro que o Estado tem papéis de fomento, de incentivos de comportamento, mas o Estado não pode ser a bolsa final de todas as súplicas numa sociedade aberta e liberal. Porque o Estado grande demais, poderoso demais, com muita concentração de dinheiro, é o Estado que vende favores, que cobra lealdades e que amplia esse patrimonialismo brasileiro e este capitalismo de compadrio que ainda se pratica no Brasil. E, por fim, no último tópico, na agenda social, o saneamento básico é indispensável. O país tem índices sofríveis de esgotamento sanitário, de tratamento de esgoto. A habitação popular é um capítulo indispensável, as pessoas têm que morar bem, decentemente, não é só morar, tem que ter rua, tem que ter árvore, tem que ser um lugar bonito, as pessoas têm que ser felizes. A pobreza não tem que ser cinzenta nem triste. E, por fim, e esse é o tema que eu gostaria de falar e com ele encerrar a nossa conversa numa agenda para o futuro, que é a educação. E aqui vou gastar alguns poucos minutos com isso e encerrar. Quando houve a transição do governo da presidente Dilma Rousseff para o presidente Michel Temer, a grande discussão que mobilizou a opinião pública, os formadores de opinião e a imprensa, foi saber quem vai ser o ministro da Fazenda, quem vai ser o presidente do Banco Central e quem vai ser o presidente do BNDES, que são discussões importantes. O país estava numa recessão e as pessoas queriam saber quais eram os melhores nomes e quais as políticas que já haviam sido testadas no mundo para retirar um país da recessão. E é natural que fosse assim. A educação, que todo mundo diz que é uma prioridade, entrou no racha geral da política e ficou com o DEM. Nada contra o partido, nem menos ainda contra a figura do ministro que lá esteve, que conseguiu uma realização importante, que foi a aprovação da Base Nacional Comum Curricular. Portanto, não é uma questão política, nem muito menos pessoal. Mas a verdade é que ninguém estava preocupado em quais são os melhores nomes, quais são os projetos que deram certo pelo mundo afora. O Brasil teve, nos últimos 4 anos e meio, 5 ministros da educação. Não há política pública que possa resistir a essa descontinuidade, a esta fragmentação, a esta falta de compromisso com o item mais importante na criação de um grande país. E criar um grande país no auge da 4ª revolução industrial, da revolução tecnológica e digital que está acontecendo. Já houve 3 revoluções industriais: a do vapor, a da eletricidade e a da automação, que gerou os automóveis. E agora
nós estamos, os automóveis, os aviões, enfim, tudo depende de motor. E agora nós estamos vivendo a revolução digital, tecnológica, em que a principal fonte de riqueza já não é mais produtos, não é mais petróleo, carro, ainda são importantes, mas já não são as principais fontes de riqueza. As grandes empresas hoje são Amazon, Apple, Facebook, Microsoft. O mundo mudou. São as empresas que têm conhecimento e tecnologia. Nós precisamos preparar as novas gerações para esse novo mundo que se descortina à nossa frente. Portanto, a minha proposta, o país precisa de um projeto suprapartidário, patriótico, de curto, médio e longo prazo para a educação básica, ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. Blindado do varejo da política, porque não pode ser um projeto comprometido com a próxima eleição daqui a 4 anos. Tem que ser um projeto comprometido com fazer um país melhor para a próxima geração. E na educação já há diagnósticos bem feitos dos grandes problemas. Não alfabetização da criança na idade certa, evasão escolar no ensino médio e déficit de aprendizagem. A criança termina o ensino fundamental, não aprendeu o suficiente, termina o ensino médio, não aprendeu o suficiente. E já há projetos relevantes, defendidos por pesquisas no mundo inteiro, de que o melhor caminho é começar a educação infantil de 0 a 3 anos, quando o cérebro da criança é uma esponja que absorve todas as informações que são transmitidas a ela. E essa é a hora de dar nutrição, respeito, afeto, valores e capacidades cognitivas, a começar por um vocabulário adequado. Os nossos filhos, na maioria das pessoas que está aqui, certamente tem isso em casa. Mas num país em que há 50% de pobreza e muitos lares desfeitos, é a escola que tem que prover esses valores e esses fatores para que esta criança, então, começando de 0 a 3, não tenha problemas de alfabetização, não saia da escola no ensino médio, nem tenha déficit de aprendizado. Portanto, o grande diferencial para um país é a educação como um projeto curto, médio e longo prazo, blindado do varejo da política, blindado de ter que produzir resultados para daqui a 4 anos. Acho que há 2 revoluções que vão transformar o Brasil. A revolução da educação básica e o pacto de integridade, que na verdade só tem 2 regras simples. Na ética pública, não desviar dinheiro, na ética privada, não passar os outros para trás. Nem é tão complicado assim. Mas essa é a pequena, grande transformação que vai fazer do Brasil um país melhor e maior. Eu vou estar disponível para as perguntas com muito prazer. Evidentemente, eu estou falando muitas coisas assim, axiomaticamente, quando elas são passíveis de debate e de discussão, não é por presunção, é apenas porque essa é uma exposição, nesta fase, unilateral. Mas eu não tenho nenhuma presunção. Sobre presunção, eu me lembro sempre de uma história que acho deliciosa, que se conta que o Picasso, quando morava na França, ele saía às ruas sem dinheiro. E aí, quando chegava a conta do restaurante, ele pegava um guardanapo, fazia um desenho, entregava para o garçom, que levava para o gerente, ficava eufórico que tinha um original do Picasso. Diz que um dia ele precisava de compras maiores, pegou uma folha A4, fez um desenho mais caprichado, deu para a empregada foi ao supermercado, voltou com todas as compras e com uma folha de papel com um desenho. Picasso olhou, achou horroroso e perguntou para a empregada, que raio é isso? E a empregada disse, Monsieur Pinot disse que tinha troco. No dia seguinte, o Picasso foi até a mercearia para ver quem era o sujeito tão presunçoso que achava que podia mandar um desenho para ele, Picasso. Então, eu não padeço desse mal e queria encerrar dizendo, acho que
Nós tivemos realizações muito importantes ao longo desses 30 anos, como procurei destacar. Ainda precisamos de reformas estruturais muito importantes no sistema político, no tamanho do Estado e na justiça, de uma maneira geral. Eu não pude chegar nesse capítulo, mas desenvolvimento e justiça eficiente é um binômio que não se dissocia. Os países desenvolvidos são os que têm justiça civil e criminal célere, justiça criminal moderada, mas séria, sem vingadores mascarados, sem punitivismos, mas sem a compreensão que ainda há no Brasil de que devido processo legal é o que não acaba e que garantismo é que ninguém nunca seja punido por coisa alguma, não importa o que tenha feito. Portanto, nós precisamos derrotar esses mitos equivocados que existem no Brasil. Portanto, reformas estruturais. A prosperidade depende de instituições econômicas e políticas inclusivas. Acho que essa tempestade que o Brasil vive, ela é capaz de gerar a conjuntura crítica que permita a destruição criativa da velha ordem e a construção de uma nova ordem. Apenas nesse mundo brasileiro de tantos maus exemplos, a gente não pode se deixar hipnotizar por eles. E, portanto, o meu slogan pessoal, que me anima nos bons e nos maus momentos, com o qual eu termino essa exposição, é o seguinte: não importa o que esteja acontecendo à sua volta, até porque a gente não tem controle sobre o que acontece à nossa volta. Não importa o que esteja acontecendo à sua volta, faça o melhor papel que puder. Muito obrigado. Muito grato. Como nós havíamos imaginado, palavras inspiradoras, uma reflexão instigante sobre os rumos do momento atual do nosso país. O tempo está aberto, se desejarem formular perguntas, nós temos pessoas na assistência para alcançar-lhes o papel. Acho que a doutora Rafaela aqui está me anotando uma sentença aqui na minha frente. Pode ir direto ao dispositivo, Excelência. Vão ser por isso. Você acha que o oral não dá muito certo? Pode falar alguma coisa mais arriscado, né? Não, se eu vou 20 e 30, são 20 e 16, acho que temos uns 10 minutos. Ficar com folga, tá bom. Tá por aqui, fala nisso. Tá bom. O doutor Sudebranco anotou tudo aqui. Se ele for fazer perguntas, já são 22 perguntas. Me entusiasmei. Me faz bem ouvi-lo, ministro. Me animo. Obrigado. Olha só. Ministro, poderia falar um pouco sobre a proteção do meio ambiente para o nosso futuro? Poderia. Na minha... acabei de botar uma pastilha na boca, deixa eu morder ela aqui. Acho que a proteção do meio ambiente é um capítulo decisivo na agenda social. E um dos meus temores contemporâneos é esse, para ser franco. A Amazônia, onde recaem as nossas principais preocupações ambientais, é a maior reserva de biodiversidade do mundo. A Amazônia é um ativo precioso que o Brasil tem. E, no entanto, e surpreendentemente, ela é frequentemente tratada como um passivo, como algo que atrapalha o desenvolvimento. E, portanto, eu defendo uma política de desmatamento líquido zero na Amazônia. Acho que esse é o caminho. Desmatamento líquido significa que aquela parcela inevitável de desmatamento deve ser compensada com o reflorestamento em outra parte. A Miriam Leitão,
a jornalista e economista, escreveu um livro chamado A História do Futuro, em que ela tem um capítulo sobre o meio ambiente, em que ela demonstra, citando um autor de sobrenome, se não me engano, Veríssimo, que é um militante da causa, uma falha minha não lembrar o nome completo, em que ele demonstra que, nesses 30 anos de desmatamento, o PIB da Amazônia não aumentou um vintém. Portanto, foi uma riqueza desperdiçada, sem nenhum proveito para a coletividade. De modo que a ideia de que desmatamento é desenvolvimento é um equívoco, é um erro. Portanto, o que é preciso fazer é tornar a floresta mais valiosa de pé do que derrubada. E, portanto, eu acho que o Brasil e o mundo deveriam pensar mecanismos de compensação à Amazônia para que a preservação da floresta seja um objetivo econômico para a região. De modo que esta é a minha opinião sobre a política de meio ambiente. Há algumas ideias relevantes, como imposto sobre carbono, mas eu acho que o país e o mundo que tem interesse na preservação da Amazônia tem que tornar mais interessante a preservação da floresta de pé do que plantando soja, criando gado, tirando madeira, grilando terras. Portanto, eu acho que as melhores cabeças deveriam se voltar para isso. É uma combinação de ideias criativas com fiscalização. A melhor forma de se conseguir um resultado é dando os incentivos corretos para que as pessoas, em vez de serem fiscalizadas, elas tenham interesse em produzir o melhor resultado. Acho que é isso que nós precisamos fazer. De modo que eu tenho muitas preocupações ambientais e tenho a esperança de que uma luz espiritual ou uma luz divina, cada um com a sua crença, ilumine as pessoas para que tenham a percepção de que essa é uma responsabilidade intergeracional que nós temos de entregar um país e um planeta melhor para os nossos filhos. Ministro, quais seriam as suas considerações sobre o papel do Supremo Tribunal Federal na proteção de minorias em um cenário de extremismos e irracionalidade da pós-verdade? Onde é que está o Roger? Tá lá. Eu não deu, não. Há um dado positivo, eu acho. O Supremo, infelizmente, esteve muito dividido no enfrentamento da corrupção. Acho que ele poderia ter prestado um serviço diferente ao país nessa matéria. Acho que houve avanços importantes, mas não foram totalmente lineares. Mas, em matéria de direitos fundamentais, o Supremo tem estado unido. Quem acompanhou a votação de 2 semanas atrás sobre a questão de invasão das universidades, o cerceamento da liberdade de expressão, terá percebido um Supremo muito unido. No caso das uniões homoafetivas, em que eu fui advogado, a decisão, para minha surpresa feliz, foi uma decisão por unanimidade. É bem verdade, Roger, que havia 3 casos de linguagem corporal, um grande desconforto, assim, era um sim sofrido. Mas não tem problema, o importante é o resultado. Em matéria de ações afirmativas, o Supremo votou unido. Numa questão que eu levei recentemente sobre o direito das mulheres de a companheira em união estável ter os mesmos direitos sucessórios que a esposa, não foi unânime, mas foi uma decisão ou 8-3, acho que foi 8-3. Portanto, nas questões de direitos fundamentais, o Supremo tem se alinhado
numa perspectiva progressista, inclusive, sobretudo, de proteção de minorias. De modo que acho que a gente tem que estar alerta e acho que proteção de direitos fundamentais, o judiciário é a ponta do iceberg. O que protege mesmo direitos fundamentais é a mobilização da sociedade na proteção de um determinado status quo conquistado. E, portanto, a comunidade gay, a comunidade negra, certamente deve estar mobilizada e atenta, porque eu acho que é isso que impedirá os retrocessos. Mas eu contaria com o Supremo para isso. Uma outra pergunta, ministro. A fim de combater os nichos criminosos e as respectivas teses justificadoras, o recrudescimento da legislação penal seria uma medida eficaz? Outro sim, a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, na sua concepção, seria constitucional, em caso positivo, adequada? Eu acho que você muda o país e muda o mundo com educação, distribuição de renda e debate público de qualidade. Eu não acho que você muda o mundo com o direito penal. Porém, nesse estágio civilizatório da condição humana, eu acho que o direito penal tem um papel importante. Quer dizer, o bem, a ética precisam de um incentivo e precisam desincentivar as condutas desviantes. Então, eu acho que o direito penal tem um papel relevante. Eu acho que ele deve ser, escrevi um artigo, ainda não publiquei isso, moderado, sério e igualitário. Portanto, moderado significa não exacerbação. Sério significa que o que está previsto tem que ser aplicado do modo como está previsto. E igualitário é derrotando essa cultura de compadrio e de autoproteção da classe dominante brasileira que dificulta a punição da criminalidade do colarinho branco e que é um processo que só agora começou a mudar com bons exemplos vindos de diversos tribunais do país. Portanto, eu não acredito em exacerbação do direito penal, mas acho que ele tem que ser sério. Portanto, acho que o Supremo vai julgar nos próximos dias, mas eu já votei porque eu suspendi. Quer dizer, providências como o indulto, o último indulto natalino, em que você permite dar o indulto com 20% só de cumprimento da pena, independentemente do limite da pena. Porque antigamente você dava indulto para quem tinha cometido infrações banais, até 4 anos a pena. Depois passou para 6, depois passou para 8, depois passou para 12, e agora passou para coisa nenhuma. Quer dizer, a gente pode estar condenado a 30 anos, que se ele cumprir 20%, sendo que esse 20% ele ainda progride depois de 1/6 do fechado para o semiaberto. Quando chega no semiaberto, se tiver dinheiro, não tem onde cumprir, ele consegue fazer prisão domiciliar, e aí, antes de acabar o prazo da prisão domiciliar, ele já está indultado. Indulto é para libertar menino que foi preso com 100 gramas de maconha e está condenado, ou sujeito que foi preso por um pequeno furto e está condenado. Agora, esse indulto feito com alfaiataria para libertar corrupto, evidentemente, é passar o incentivo errado para a sociedade brasileira. Portanto, eu não acho que seja uma questão de exacerbação de penas. Acho que é uma questão de seriedade do sistema, poder executar depois do 2º grau, poder prender preventivamente quando a autoria e materialidade são induvidosos e o sujeito é um corrupto serial. Eu acho que deve poder prender. Portanto, eu acho que, como mostrou a 13ª Vara Criminal de Curitiba e esse próprio tribunal, você não precisa fugir da Constituição, fugir da legalidade para fazer a lei ser cumprida de uma maneira séria e fazer com que o direito penal desempenhe o seu principal papel, que é
a função preventiva do direito penal, é as pessoas não delinquirem pelo temor fundado de que, se fizerem coisas erradas, vão ser efetivamente punidas. Esse é o principal papel do direito penal. Se ninguém é punido, ou se é punido, rouba milhões, cumpre 1 ano e pouco de prisão e depois está indultado, você dá incentivos errados para a sociedade. Pode que eu não acho que nós precisamos de exacerbação do direito penal, mas é preciso cumpri-lo com seriedade e de forma igualitária. Vale para pobres e vale para ricos. Não é para estender para os ricos as violações de direitos fundamentais a que se submetem os pobres, mas é para tratar todo mundo com igualdade. Eu acho, Vitor, que a igualdade talvez seja o direito fundamental do qual nós estamos mais distantes no Brasil ainda. A dificuldade, é um país em que tem superiores e inferiores, tem os nossos e tem os deles, tem os que me banqueteiam e os que eu não frequento. E esses, os nossos, os superiores, os que me banqueteiam, eu protejo. Os outros eu entrego à pior das sortes nas penitenciárias brasileiras. Essa cultura da igualdade, de que o direito vale para todos, é uma transformação que nós ainda não conseguimos fazer inteiramente no Brasil. Devo dizer que o exemplo que Vossa Excelência deu acerca do Picasso foi seguido à risca. Nós temos aqui 18 perguntas na mesa. Vamos fazer uma seleção, porque o ministro ainda tem deslocamento na data de hoje. A educação a ser desenvolvida no país seria pública e laica? O ensino básico, ele certamente tem que ter a predominância absoluta de oferta de ensino público. Não teria nenhuma dúvida quanto a esse ponto. Nos 3 níveis. Portanto, a minha resposta é sim. A educação básica é pública, é uma obrigação do Estado. Talvez seja a principal obrigação do Estado. Na educação superior, eu acho que nós precisamos enfrentar alguns tabus. Acho que a universidade pública é importante, mas o Estado brasileiro, ele não tem dinheiro suficiente para bancar uma universidade pública com a qualidade que o país precisa. Portanto, acho que, além do dinheiro que o Estado dirige para as universidades, que deve ser o máximo que o Estado puder, deve ser complementado pela universidade, que deve ir buscar na sociedade dinheiro, vendendo projetos, prestando serviços, indo buscar filantropia e tomando, no bom sentido, dinheiro dos ex-alunos que fazem sucesso. E com esse dinheiro melhorar, não é dinheiro para pagar salário, não. Com esse dinheiro melhorar instalações, com esse dinheiro ter bolsas para mandar. A UERJ, por exemplo, tem intercâmbio com diversas universidades, só que os meninos não têm dinheiro para passar 1 ano, 6 meses fora. Portanto, para você dar bolsas, é preciso acabar com essa mentalidade atrasada de que dinheiro é feio. Dinheiro é o que permite você fazer coisas boas. Feio é dinheiro desonesto, mas dinheiro honesto não é feio. Harvard, que é a principal universidade do mundo, tem um endowment de não sei quantos bilhões de dólares. E aí eu tenho um endowment, que é um fundo próprio, de não sei quantos bilhões de dólares. Usam esse dinheiro para fazer coisas boas, inclusive para darem bolsas. Por que eles têm os melhores estudantes do mundo? Eles vão buscar e dão bolsa, dão tuition integral para quem é bom no mundo, porque traz reputação para eles. E de quem tem dinheiro, eles cobram. Portanto, a universidade tem que saber ir buscar dinheiro. E para isso é preciso derrotar preconceito, uma visão de um pensamento de esquerda atrasado no Brasil, de que ser progressista significa apostar no perdedor, apostar no que não dá certo. Ser progressista é querer que todo mundo dê certo. E, portanto, fazer uma universidade como a UERJ, que tem 40% de cotistas, se você não tem dinheiro de fora, você não consegue dar a essas pessoas condições mínimas. Eu propus na UERJ a cobrança do estacionamento
para a gente fazer um fundo no momento de crise para pagar os terceirizados e depois de fora de crise para dar bolsa para os estudantes. Fui quase linchado. Eu queria privatizar a universidade. E não há explicação para dizer que se você não cobra o estacionamento e a UERJ tem responsabilidade civil por furto e dano, o menino que vem de trem de Japeri está subsidiando o que vai de carro do Leblon. Portanto, a gente tem que se libertar de alguns dogmas de uma esquerda velha. O problema não é ser de esquerda nem ser de direita. A questão é você fazer opções progressistas e dinheiro honesto que ajuda a vida das pessoas a ser melhor não pode ser tratado como uma coisa ruim. Portanto, no ensino básico tem que ser público, tudo público. É claro que pode ter subsidiariamente iniciativa privada. Na universidade, acho que devem ser mantidas as universidades públicas, porém, elas têm que ir buscar dinheiro na sociedade, porque se o Estado está com dificuldade de pagar a aposentadoria, se o Estado está com dificuldade de universalizar o ensino médio, vai faltar dinheiro para a universidade, é evidente. Uma última pergunta para encerrar. As demais serão encaminhadas ao gabinete do ministro. Como Vossa Excelência enxerga o Judiciário daqui a 5, 10 anos? O Supremo Tribunal Federal implantando inteligência artificial, contratos digitais no direito civil, blockchain, moedas digitais. Somos de uma geração analógica, que vivemos uma revolução digital. Temos que aprender, desaprender, reaprender para sobreviver. Qual a perspectiva de Vossa Excelência? Eu concordo com tudo que foi dito. Acho que o judiciário... Há dois fenômenos simultâneos no Brasil. Um foi a ascensão política e institucional do Poder Judiciário, que ocupou um espaço enorme no imaginário social brasileiro. Essa é a parte boa. Isso aumentou o que aconteceu? A Constituição de 88 trouxe novos direitos de uma nova consciência de direitos, novas ações, e isto aumentou imensamente a demanda por justiça no país e a demanda sobre o Poder Judiciário. Portanto, de 88 para cá, o Judiciário vem crescendo, a ponto de termos hoje 70 milhões de ações em curso. Temos 147 milhões de eleitores, significa que 1 em cada 2 brasileiros adultos está em juízo estatisticamente. Portanto, é uma superlitigiosidade que, de certa forma, inviabiliza o judiciário. Acho que há muitos processos que têm que ocorrer para agilizar a justiça. O mais simples depende do Supremo. Eu proponho isso há 5 anos, tenho fé que em algum momento vai prevalecer. O ministro Toffoli já me prometeu que vai tentar implantar. O Supremo atravanca a justiça do país. Por quê? O Supremo dá repercussão geral, susta alguns milhares de processos, leva 5 anos para julgar o processo e, portanto, você, em vez de ajudar, você está atrapalhando. Então, esse é fácil. O Supremo não pode dar mais repercussões gerais do que seja capaz de julgar em 1 ano. Como tem um estoque, a minha proposta é 20, ao final do primeiro semestre, 20 repercussões gerais. Para não ter confusão, cada ministro vai indicar 2. 20 em junho, 20 em dezembro. As 20 repercussões gerais selecionadas em junho, a repercussão geral 1, selecionada em junho, vai ser julgada na primeira quarta-feira de fevereiro. Portanto, salta um semestre, voltou do recesso. Primeira quarta-feira, o primeiro da pauta é a repercussão geral 1, selecionada em junho. Na segunda quarta-feira de fevereiro, o primeiro processo é a repercussão geral 2, selecionada em junho. Na terceira quarta-feira, a repercussão geral 3. E assim você vai ocupar o primeiro slot das quartas-feiras com as repercussões gerais que você deu no semestre anterior. Com isso, você acaba com o atravancamento da justiça no Brasil, porque você vai levar no máximo 6, 8 meses para julgar os processos que você tiver selecionado. O que acontece com os outros milhares
que o Supremo não selecionou para repercussão geral? Transita em julgado, acaba. Este é um conceito difícil de ser absorvido no Brasil. O de que processo acaba. E que deve acabar em 6 meses, em 1 ano, em 1 ano e meio. E aí, está aqui o meu presidente, meu amigo Cláudio Lamarck, a gente vai convencer a ordem, não que ele tenha se oposto a isso, porque essa ideia não foi posta na mesa, de que se o processo leva 5 anos, tem um advogado que não está recebendo. Tem um que está conseguindo procrastinar, mas tem um que não está recebendo. Portanto, o processo tem que levar 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. É isso. Então, é preciso acabar com essa ideia de que o devido processo legal que ele tem recurso. Então, essa é a parte fácil. O Supremo deixar os processos transitarem em julgado. Isso já vai desatravancar um bocado. Mas o grande gargalo da justiça, quem é do ramo saberá, está no primeiro grau, não está no Supremo. O Supremo às vezes é parte do problema, mas não é a maior parte do problema. Está no primeiro grau e, frequentemente, está na execução. Eu acho que aí nós vamos ter que viver um processo de desjudicialização, em que o advogado do futuro vai ser aquele que não propõe ação, vai ser aquele que é capaz de fazer um acordo, um bom negócio. Uma das atividades que eu me disporia a fazer depois de me aposentar, provavelmente não vou querer, não, era montar um escritório e falar assim, me traz 2 partes de boa fé, me tragam o problema. Eu vou estudar e vou propor uma solução. Vocês me pagam por isso. Ou seja, o judiciário passou a ser o melhor espaço na vida para quem não tem razão. Porque você consegue fazer aquilo durar indefinidamente. Outro dia eu almocei com amigos do meu antigo escritório, aí eu falei, como é que está aquele caso? Está no mesmo lugar ainda. Então, é preciso criar uma cultura de menos litigiosidade. E eu ando com uma esperança danada nesse Watson da IBM, que dizem que vai substituir os juízes, pelo menos em boa parte do processamento. Eu acho que a inteligência artificial vai mudar o modo como se presta a jurisdição, em que o juiz vai ser um supervisor para ter certeza de que não aconteceu nada errado, mas vai ser possível massificar. Agora, outra coisa, é preciso criar uma cultura de precedentes, de respeito aos precedentes, porque isso também simplifica a justiça. Uma coisa é o juiz dizer, aplica a súmula vinculante tal, está resolvido o problema. Outra coisa é ele ter que artesanalmente produzir uma sentença. Mas para isso é preciso que os tribunais superiores, inclusive o Supremo, respeitem a sua própria jurisprudência. Portanto, é preciso criar uma cultura de respeito aos precedentes. O problema é que o terceiro mundismo é voluntarista. E, portanto, o sujeito, não, já tem uma decisão, mas eu acho. O processo civilizatório significa você, muitas vezes, abrir mão da sua própria convicção para ceder a uma vontade majoritária coletiva. Nós somos uma geração, ou talvez os mais antigos sejam de uma geração, em que o juiz era um individualista. O juiz fazia o que ele achava, a jurisprudência não tinha muita relevância. Esse mundo mudou e, portanto, em nome da isonomia, em nome da eficiência, em nome da segurança jurídica, nós temos que criar uma cultura de precedentes. O país precisa de uma virada empírico-pragmática, que é basear as suas decisões na experiência, no que acontece na vida real, e mensurar os resultados, monitorar resultados. Quando veio a discussão sobre execução em segundo grau, eu fiz a estatística do Supremo e do STJ e disse, menos de 1% dos casos produzem mudança de jurisprudência nos tribunais superiores. Portanto, nós vamos ter um modelo para atrasar a justiça em 5 anos, 7 anos, 8 anos,
quando menos de 1% dos casos são revertidos nos tribunais, esse argumento é irrespondível. O que eu li? Um colega que insultou o ministro do STJ que me ajudou na pesquisa e um jurista que escreveu que esse tipo de cálculo não faz parte do direito. Um jurista gaúcho. Não faz parte do direito. Fazer conta, o juiz não tem que fazer conta, o juiz não tem que saber, o juiz tem que aplicar a lei independentemente do que está acontecendo no mundo real. Eu respeito todas as visões, mas é esse tipo de visão que nos trouxe até aqui. Agradeço a Vossa Excelência, ministro, imensamente, a todas as autoridades que compareceram a esse evento, prestigiaram. Vejo o Dr. Cláudio Martinez, que é ex-diretor da Júris. Tenho ao meu lado o desembargador Sudbrack, que é o coordenador do Centro de Estudos Jurídicos do Tribunal Gaúcho. Temos dois desembargadores. Desembargador Favreto. Desembargador Favreto. Mas eu gostaria de dizer aos colegas da escola, das escolas, que são comprometidos com a educação judicial, que enquanto o Watson não chega, ministro, a tarefa é nossa. A tarefa é nossa. Então vamos investir aos nossos vitalicianos que estão presentes, futuro da nossa magistratura. Posso só dizer uma palavra? Eu fui advogado muitos anos. Um bom juiz é uma bênção para a sociedade, uma bênção para o país. Portanto, um juiz verdadeiramente vocacionado faz diferença no mundo e faz diferença na vida de um país. De modo que eu desejo muito sucesso a vocês. Eu sou juiz só há 5 anos. Tem dias melhores e dias piores, mas eu sou muito feliz com esta possibilidade de contribuir para o país. E, portanto, vocês que vão ser juízes de carreira, é uma vida difícil, mas muito bonita, de um país que precisa de jovens idealistas, preparados e corajosos. Que bom que vamos ter 19, né? 19 novos juízes aqui na Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Obrigado. Esse é o papel das escolas judiciais, em que a imagem se encontra, também do nosso Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Agradeço sensibilizado a presença de todos. Essa é uma casa de reflexão, essa é uma casa que antevê o futuro, enxerga todas as possibilidades e está aberta ao congraçamento, ao debate com todas as pessoas da sociedade que são interessadas num país melhor para todos. Muito obrigado. Novamente agradeço a presença de todos.